Olá, pessoal! Continuando a nossa série de vídeos sobre frações e falando especificamente sobre frações equivalentes, nesse vídeo agora nós vamos ver algumas aplicações dessa ideia de equivalência de frações. Vamos verificar se as frações a seguir são equivalentes. Então temos um par de frações, 3 quintos e 27/45, e eu vou explicar para vocês 3 maneiras de verificar se duas frações são equivalentes. Bom, são 3 maneiras, são 3 métodos, pode ser que um método seja mais interessante que o outro para você. Isso vai depender de cada um, não é verdade? O primeiro método é esse aqui. Nós vamos determinar o fator comum. Nós estudamos no vídeo anterior que se multiplicarmos os termos de uma fração por um mesmo número maior do que 1, nós vamos obter uma fração equivalente a essa fração inicial. Então, se partirmos da fração 3 quintos, por exemplo, multiplicamos 3 por 9, achamos 27. Se multiplicarmos 5 por 9, vamos achar 45. Como temos um mesmo fator, que no caso é 9, então a gente pode dizer que 3 quintos e 27/45 são equivalentes. Agora vamos pegar outras duas frações, porém agora a maneira de verificarmos se elas são equivalentes não é mais determinar um fator comum, é determinar um divisor comum. Vamos partir aqui da fração 32/56. 32 dividido por 8 é 4. E se dividirmos 56 dividido por 8, vai dar 7. Então, como temos um mesmo divisor, no caso 8, podemos dizer que essas duas frações são equivalentes. Observe que se você multiplicar 4 por 8, você vai achar 32. E se você multiplicar 7 por 8, você vai achar 56. Então, determinar o fator ou divisor comum, o raciocínio é muito parecido. Depende de qual fração você quer partir para então encontrar o fator ou divisor comum. Se você parte de 4/7 para chegar a 32/56, você tem que multiplicar os termos dessa fração por 8. Mas se você parte de 32/56 para chegar a 4/7, você terá que dividir os termos desta fração que está à direita por 8. Mas o raciocínio é muito semelhante. E existe ainda uma terceira maneira de verificar se duas frações são equivalentes. Temos aqui 6 nonos e 10/15. Observe que se você tentar encontrar um fator ou divisor comum, 6 para 10, de 9 para 15, isso pode não ser tão simples, porque não tem um número inteiro que multiplicado por 6 e dê 10, e também não tem um número inteiro natural, que se você multiplicar por 9, vai dar 15. Então, a terceira maneira, a gente pode dizer que é essa aqui. Nós vamos multiplicar o numerador de uma fração pelo denominador da outra e vice-versa. Como assim? Podemos multiplicar 9 por 10. Então, o denominador de uma fração pelo numerador de outra. Qual que é o resultado disso? 9 vezes 10 dá 90. E agora vamos fazer a mesma coisa com 6 e 15. Vamos multiplicar 15 por 6. 15 vezes 6 dá 90. Como nós achamos o mesmo resultado nas duas multiplicações, então a gente pode afirmar com certeza que 6 nonos e 10/15 são equivalentes. Se tivéssemos encontrado valores diferentes, é porque essas frações não seriam equivalentes. Então, qual das 3 maneiras utilizar? Você vai escolher. Dependendo do caso, essa terceira maneira vai ser mais aplicável quando você não conseguir encontrar de maneira tão rápida um fator ou divisor comum.
como foi o caso das frações 6/9 e 10/15. Então, a terceira maneira, você faz o que muitas pessoas chamam, aí, por exemplo, de multiplicação cruzada. É mais ou menos isso mesmo. Você multiplica o numerador de uma fração pelo denominador de outra, faz isso 2 vezes. Se você encontrar o mesmo resultado nas 2 multiplicações, como foi 90 aqui, é porque essas frações são equivalentes. Agora vamos ver outras situações onde a gente pode aplicar essa ideia de frações equivalentes. Vamos escrever uma fração equivalente a 3/4 cujo numerador seja 15. Traduzindo isso aqui. Então, eu tenho a fração 3/4, quero encontrar uma fração que seja equivalente a ela e que o numerador seja 15. Aqui a gente pode utilizar o princípio do fator comum. Observe que se você multiplicar 3 por 5, você acha 15. Então, para achar o denominador aqui dessa fração, nós também vamos multiplicar 4, que é o denominador da primeira fração, por 5. 4 vezes 5, 20. Então, a fração que queríamos encontrar é a fração 15/20. Outro exemplo. Determine o valor de x para que as frações sejam equivalentes. Então, temos aqui x sobre 7 é equivalente a 2/14. Aqui está bem simples, nós podemos usar o princípio, por exemplo, do divisor comum. Note que se você dividir 14 por 2, você vai encontrar 7. Então, temos que dividir 2 pelo mesmo divisor, que é 2, para obtermos o valor de x. 2 dividido por 2 é 1. Então, o valor de x nesse primeiro caso é 1. As 2 frações aqui equivalentes pelo princípio do divisor comum. 4/5 é equivalente a 32 sobre x. Observe que multiplicando 4 por 8, nós obtemos 32. Então, para encontrarmos uma fração equivalente, temos que multiplicar 5 também por 8. E 5 vezes 8 é 40. Então, o valor de x é 40 e essas 2 frações são equivalentes. Agora, 4 sobre x é equivalente a 1/7. Podemos aqui utilizar o princípio do fator comum. Se multiplicarmos 1 por 4, vamos obter 4. Então, vamos também fazer a mesma coisa com 7. 7 vezes 4 é 28. Então, nesse caso, x é igual a 28. Então, agora é a sua vez. Depois que você observou todos esses exemplos, determine o valor de x, y e z em cada caso para que as frações sejam equivalentes. Acabamos de ver 3 exemplos, então vai ficar fácil aí para você. Deixe o seu comentário com as suas respostas para os valores de x, y e z. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você pode se inscrever no meu canal de vídeos no YouTube e receber todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo e aqui embaixo, com letras bem visíveis, está o endereço do meu site auladoguto.com.br. Um abração para você e até a próxima videoaula.